bom dia, gente! Bora lá acordar? Bora lá começar nosso dia? Então, convite super especial pra gente iniciar nosso dia com um cafezinho aqui comigo. Um chazinho pode ser. Bom dia, meninas! Falando essa semana sobre a doença, ou as doenças, né? Quem na nossa família não tem doença? Sempre tem, né? E sempre tem, interessantemente, aquela tia que é a tia da doença, a louca da doença. Tem ou não tem? Ou aquela prima, ou às vezes as duas. É ou não é? Eu sei como é que é. Gente, eu vivi por muito tempo, contar pra vocês, que eu vivi por muito tempo sendo a louca da doença. Tendo assim, e eu era super jovem, e meu Deus do céu, eu vivia doente, eu achava doença, eu buscava doenças, porque eu sempre vi pessoas doentes em volta de mim, né? Eu sempre tive muito esse acesso à doença na minha família, e as pessoas morriam muito cedo da minha família, era 50 e poucos anos, elas morriam. E eu lembro que o meu tio, quando ele ficou muito doente, meu tio que me criou, quando ele ficou muito doente, ele falou assim, eu fui visitar ele estava com câncer no pulmão, de tristeza, porque ele era uma pessoa muito triste, muito triste. E ele falou assim pra mim, nossa, eu até vivi muito, eu já passei dos 60, todo mundo morre com 50 e poucos. Nossa, aquilo ficou tão forte em mim, mas tão forte. Então, assim, ali eu falei, caraca, mas eu já tinha melhorado bastante das minhas doenças. Eu entrei nesse processo de não quero, tanto é que eu não tomo medicamento nenhum. Eu entrei na menopausa com 38 anos, gente, e eu não tomei nenhum remédio, nada, medicamento de farmácia, nada. Não tomo chá, faço simpatia, não é brincadeira, faço bruxaria, mas não tomo medicamento. Eu acredito muito na força da reconstrução celular. Eu acredito muito que as nossas células se reconstroem. Mas aí entra a constelação familiar, é lógico, né, gente? Bom dia, vamos chegando. Por quê? Porque a partir do momento que eu conheci mais a constelação, que eu me aprofundei mais, que eu fui absorvendo mais a constelação, eu fui percebendo, mas muito nítido para mim, que eu estava indo para a morte, como toda a minha família. Porque a doença é uma morte. A doença é a forma da criança dizer, tá bom, por você eu vou, por você eu morro. A criança faz isso. Vocês sabem? A criança, ela vive num mundo mágico, gente, numa crença mágica, né? Todas as crianças são assim, não são? As crianças, elas não vivem naquela redoma de magia, de encantamento. Então, elas não têm definição de certo e errado, de ruim e bom. Elas vão, simplesmente vão. Então, quando a gente faz o trabalho da criança ferida, é muito nítido ver exatamente isso. Essa cumplicidade. Eu tô com uma gatinha, gente do céu. Ela tá me dando um trabalho, que eu peguei ontem ela é bem novinha. Então, a gente percebe muito nítido a criança entrando num pacto com essa família. E a tua criança tem um pacto certamente com a sua família, ou vários, diversos pactos. Principalmente aquele pacto assim, eu vou seguir você até a morte. Eu morro por você. Por amor eu faço isso. Isso é a criança falando, porque o adulto, né, a maturidade nos faz perceber conscientemente de que eu não devo seguir isso, né? E às vezes eu lembro que por mais que eu quisesse não estar com nada, lá estava eu no médico porque estava com problema na garganta. Lá estava eu no médico porque eu estava com uma dor no braço. Lá estava eu no médico. E isso foram anos, gente, anos. Foi muito interessante.
Eu casei e entrei num processo de doença. E aí eu percebia que cada vez que acontecia algo que me doía, né, ou que eu não conseguia encarar, eu ia para a doença. Era mais fácil dizer que eu estava doente, né, que eu tinha algo ruim comigo, né, que não era eu que não queria fazer, era porque eu não estava bem, porque eu não estava legal. Assim funciona. Mas aí não é mais você. Não é você, madura, adulta, que faz isso. Quem faz isso é a sua criança. É a criança que existe dentro de você, que fez um pacto de fidelidade com esse sistema, que acredita totalmente que esse pacto é de amor. Bert fala isso muito no livro Simetria do Amor, que é um livro gigantesco, né? É uma Bíblia, falo que é a Bíblia nossa, dos consteladores, porque ele aborda todos os assuntos de constelação, se você quiser ler. Eu acho que leigos têm dificuldade em leitura de Bert, né? Porque ele é muito técnico em algumas coisas, então é mais complicadinho. Mas com certeza vocês vão se surpreender, tá? Porque é exatamente isso. Karina pede que eu fale sobre rinite alérgica. Gente, pela medicina tradicional chinesa, o respirar, as doenças respiratórias, tá? E por Louise também, é aquela doença que é do desespero. Quando você para de respirar, quando você está com problema respiratório, veja só essa pandemia toda, tem pessoas que morrem de medo. Elas não morrem do corona. Vocês sabiam disso? Não é o Covid que está matando. Às vezes é o desespero, porque a sensação é de morte, né? É aquela coisa louca. Eu conheço pessoas que conseguiram sair do Covid e morrer de outra coisa. Morrer do coração, morrer, sei lá, por diversas outras coisas. Diabetes, porque subiu demais a insulina, sistema nervoso, né? Ficou agitado, ficou nervoso, ficou com medo, 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 medo. Assimetria oculta do amor. Eu vou deixar para vocês aqui. Então, assim, a doença respiratória, gente, ela tem uma vazão no desespero. Quando eu tô sempre desesperado, sempre na correria. Pode perceber, eu, por exemplo, eu tenho sinusite. E forte, porque eu vivo na correria. E eu sei disso. Então, eu conheço o meu corpo. Quando eu tô numa agitação absurda, naquele trabalho de 24 horas sem parar, até quando eu durmo eu trabalho, vocês acreditam nisso? Já me ataca a sinusite. Já começa aquela dor, aquela pressão na cabeça. Porque estão me perguntando aqui sobre enxaqueca. Gente, pode não ser enxaqueca, sabia? Que pode ser a sinusite. Porque o que é enxaqueca? É um peso na cabeça, não é? É mais ou menos parecido com sinusite. Então tem que observar muito, porque às vezes eu digo que estou com um problema na coluna e a pessoa chega. Quando eu fazia muito mais auriculoterapia, mais assim, separadamente, hoje eu faço como ferramenta de apoio, de auxílio. Todos os meus pacientes que estão com algum problema físico, eu trabalho com auriculoterapia, mas porque eu já trabalho com a mente, né, com essa parte mais sutil também. Mas antes, quando eu fazia só isso, eu observava muito as reclamações de dor na coluna, às vezes era rim. Era o rim. Tava ali, ó, uma pedra, uma calcificação, e a pessoa dizia que tava com problema na coluna, dor aqui no ciático, ou dor na lombar, e era rim. Então a gente precisa prestar muita atenção, porque às vezes os sintomas não são os reais, entendeu? E eu conto até pro médico, o médico diz, então é isso mesmo. E às vezes não é. Eu lembro uma vez que eu fui internada por causa da coluna e que eu fiquei 3 dias internada tomando medicamento e foi ótimo, foi isso há muitos anos. Olha a minha doença, eu era tão doente que até a coluna atacava de eu internar. Mas aí quando eu saí, continuou. Falei, como assim continuou? Aí eu fui, olha só, eu fui numa benzedeira. Eu fui numa senhorinha que tinha lá perto da minha casa, e assim, antiga. E até por incrível que pareça, presta atenção, não sei se ela tá aí, mas a bisneta dela é minha aluna hoje. A bisneta dessa senhorinha lá do interior, que me benzia,
ela é minha aluna hoje, a Vanessa. Ela sempre tá por aqui hoje, que hoje ela não tá. Gente, é uma coisa absurda, né? Ninguém acredita nisso, mas olha o sistema se juntando, né? Ela é hoje. Mas olha como aconteceu. Aí eu cheguei lá, eu falei, olha, eu tô com um problema na coluna, travada, fiquei internada e mesmo assim não resolveu. Ela disse, então vou fazer, costurar, né? Ela foi costurar. Ela disse, mas o teu problema não é da coluna, o teu problema é rim. Falei, como assim? Você tá, Dona Carmen, bem isso, Ivanilde. A Ivanilde tá aí também, conheceu a Dona Carmen. Não, teu problema é rim. Eu falei, meu Deus. Aí ela me deu um chá. Na hora ela falou, espera aí, eu vou fazer um chá. Foi lá, me deu um chá. Eu tomei o chá e ela disse, toma esse chá. E tá tudo certo. Gente, no outro dia eu tava pronta para trabalhar. Então, olha só que louco isso, né? Claro, tem todo o benzimento também, né, que eu acredito. Ela era maravilhosa, fantástica, assim. Ela já faleceu há alguns anos. Mas ela era muito legal, muito, muito especial. Então, gente, a gente precisa prestar atenção nos nossos sintomas. Mas aí vem o emocional. Por que eu tava com problema no rim? Né? Quando pensou em coluna, eu poderia pensar, não, tá travando porque eu tava com bastante coisa, assim, muitas dificuldades, eu tava no processo de recém-separada, então eu tava, assim, com uma carga muito pesada, com 3 filhos, né, tendo que dar conta de casa, de tudo, e tava, assim, meio sufocada, tá, então, né, na época eu nem pensava nisso, mas eu pensei, não, pode ser por causa disso, né? Porque eu tô muito tensa. Não, era porque eu tava calcificando emoções. O rim, ele calcifica emoções, tá? Tem uma pedra no rim? Já teve pedra no rim? São emoções reprimidas. É algo que você tá ali, ó, tensionando. Aí você vai formando cálculos renais. Forte, né? Por que tudo isso, gente? Porque a tua criança está em pacto com o teu sistema. A tua criança diz: para onde você for, eu vou também. Eu não fico aqui sozinha, tá, mamãe? Eu não fico aqui sozinha, papai. Eu preciso ir com vocês. E as doenças, gente, é ligação direta com mortos. Nós nos ligamos aos mortos por honra a eles, achando e pensando que é dessa forma que eu mantenho a minha saúde familiar. Não é. Não é. Tá? Eu preciso, na verdade, manter a minha saúde familiar como? Eu preciso manter com a vida. E, assim, nas constelações a gente observa muito, e Bert fala nesse livro que eu falei para vocês, eu vou pôr um trechinho dele junto com essa live hoje, Derima Lida, tá? De tudo isso que a gente está conversando aqui, que com certeza a gente vai para a morte, mas os mortos não querem isso. Na constelação a gente vê muito nítido isso, que todas as doenças que a gente tem essa ligação ou com excluídos, ou com já mortos, ou esses pactos infantis, né, do infantil que está em mim, da criança que está em mim, ele realmente registra dentro de mim uma morte. Eu preciso morrer, né? Eu preciso ter uma boa consciência. A boa consciência, tá? É aquela que me diz que após um sofrimento, se eu estou ligada aos sofrimentos, eu tenho uma boa consciência. A boa consciência é aquela que eu repito exatamente o que os meus antecessores, o que os meus antepassados fizeram. Eu só repito, eu só continuo. Aí eu tenho uma boa consciência. Aí eu sei exatamente que eu tô indo pro lugar certo. É forte, né? Diabetes, estão perguntando ali. Gente, o que é diabetes? Comer doce, não é? Se a minha vida tá amarga, tá triste, tá difícil, tá pesada, eu compenso ela com doce. Isso é no todo, até para obesidade, né? Obesidade também é uma falta muito grande. A gente fala que é a falta da mãe, né? Que é o materno ali dentro de nós.
Então, obesidade, insegurança. Para tudo tem uma boa explicação. E eu vejo como uma explicação muito palpável, né? As ligações que a medicina tradicional chinesa traz, que Louise Hay traz, porque tem muito sentido. O corpo fala. Esse livro é maravilhoso também, né? A gente entender o quanto o nosso corpo é um canal para entendimento. Gente, nós temos uma antena parabólica onde capta todas as informações. Informações do nosso sistema, informações de outras pessoas, informações do espaço onde eu estou. Nós somos uma antena. E aí essa antena, ela tá captando o quê? Aí. O que você capta todo dia? O que você olha e percebe que teu corpo tá captando e tá adoecendo por causa disso? Porque nós vamos adoecendo daí. As doenças, elas vêm justamente para dar esse start. Para dizer, ei, olha só como é que tá a tua energia. Isso quando a gente fala, né, a nível de medicina tradicional chinesa, é muito forte, né? É muito forte. Existe uma rejeição, né, Kati? Ela fala que quando ela tá com problemas, ela não come. Por que eu não como? Porque eu vou morrer. Eu não preciso. Eu não preciso. Eu estou ligada ao morto, né? Se eu estou ligada a um morto, o morto não come. O morto morre só. E é interessante que Bert tem uma frase muito impactante, na verdade, né? Porque ele diz assim que a perfeição vem da morte. Então, as pessoas que querem coisas perfeitas, sabe aquela coisa de, não, tem que ser perfeito, tem que ser... Gente, eu já fui assim, eu sou ainda um pouco, né? Veja só, todo o meu histórico. O histórico de muitas doenças, de querer ficar doente, de querer estar doente, porque eu precisava dessa doença para me nutrir, né? E para estar com uma consciência boa a respeito do meu sistema, tá? Vou falar já da consciência. Mas consciência boa a respeito desse meu sistema, para eu ser vista por esse meu sistema, porque a criança precisa ser olhada pelo pai e pela mãe. Então eu vou para a morte, eu vou para a doença, para manter essa força sistêmica, para manter essa força de pacto que todo mundo tem nesse sistema. Então eu fui isso muito tempo. Eu vivi isso, eu vivenciei isso. De querer ficar doente, de querer ficar, de pensar, ai, tomara que me dê alguma coisa amanhã que eu não precise levantar. Ou que eu não precise fazer alguma coisa que eu tinha que fazer. Isso tudo é ir para a morte. Eu não quero vida, eu não quero levantar de manhã, eu não quero fazer as coisas. Eu já contei a minha história de depressão, onde eu pedia de uma noite para Deus me matar. Eu pedia, eu não quero acordar amanhã, por favor, Senhor. Me mate. Faz com que eu morra. Independente se eu tinha filho pequeno, independente se eu tinha marido, casa, trabalho. Você não tem. A depressão é uma coisa que não te dá noção. Amanhã a gente vai falar um pouco da depressão, tá? Mas é muito interessante, porque se vocês quiserem estudar mais a fundo isso, sobre essas emoções que liberam todas essas doenças, eu indico para vocês Descartes. Descartes é um autor que ele iniciou todo esse processo de olhar para as emoções. Ele é fantástico. Também alguns livros mais técnicos, mas bons, gente, bons. Eu sempre digo assim, leia e anote. Eu tenho um monte de cadernos justamente por causa disso. Porque eu vou lendo e eu vou anotando, e vou tirando as ideias principais, até para passar para vocês e para eu, né, ter esse entendimento também. Então, assim, se eu tenho uma emoção dentro de mim forte, que trago de todo um sistema, emoção, gente, raiva, ódio, rancor, mágoa, tudo isso são emoções. São emoções que eu não domino, que de repente eu tô sentindo, eu tô passando, mas eu não tenho nem ideia do porquê que eu tô passando, né? Eu sempre falo isso, pensamento, sentimento, emoção. Então, todas essas emoções vão desencadear algo no meu corpo.
Eu vou precisar liberar essas emoções de alguma forma. Se eu não tenho um entendimento delas, né? E por isso o autoconhecimento, eu tendo a adoecer. Era isso que acontecia comigo com frequência. Eu não entendia as minhas emoções, né? Tinha 20, 22, 25 anos. Eu não entendia. Eu estava sempre num processo de doença. Sempre, sempre, tá? Então, é muito mais forte do que a gente imagina. Eu vou deixar, Margarete, o nome dos livros aqui para vocês, tá? Nos meus stories. Presta atenção lá nos stories que eu vou deixar todos os nomes. Vou deixar a capinha deles e os nomes. São livros fantásticos que precisam ser lidos, tá? Para quem quer um autoconhecimento, é importante olhar vários autores, entender Louise Hay, Descartes, tem vários, Brian, tem autores lindos e maravilhosos que te colocam na vida. Eu sempre digo que eles trazem você para a vida. Goleman, né, que ele fala da psicologia positiva de uma forma linda, ele que, né, que introduziu essa psicologia positiva, esse olhar diferente, esse olhar além da pessoa, eu acho bem legal, tá? Então eu acho muito importante isso, muito importante isso. Gratidão, Kati, gratidão, eu tô aqui com você, tá bom? Dor nos pés, o que os pés fazem, gente? Os pés me levam até os lugares que eu preciso, tá? Isso é uma opinião minha, isso é um olhar meu. Eu nem sei se tem isso em algum lugar. Mas só de ela falar, já me veio. Se eu tenho dor nesses meus pés, eles me seguram, me podam. Será que eu tô com dificuldade de caminhar? Dificuldade de ir pro novo? Dificuldade de fazer algo novo? Tem que pensar. Eu acho que quando a gente vai olhando para todas as partes do nosso corpo, lembrem que eu falei para vocês que é para vocês entenderem os órgãos que vocês têm internos, a função de cada órgão. Gente, eu preciso conhecer essa máquina que sou eu. Se eu não conhecer a mim, esse ser humano que eu sou, não adianta eu conhecer a minha mente, não adianta eu elevar o meu espírito e o meu corpo, que é o que eu tô usando agora, porque eu tô usando, né? Esse corpo aqui, eu tô usando ele. Eu não entendo, eu não sei. Eu não sei por que tá sentindo isso, eu não sei por que tá sentindo aquilo. Eu tenho engraçado, né? Porque eu tenho alguns sintomas que se ligam a algumas coisas e eu já sei o que é. De tanto que eu conheço o meu corpo. Porque depois de todo esse processo de viver com remédio, doente, com problemas, me sacrificando pelo meu sistema, né? Porque a gente se sacrifica pelo sistema. Você diz assim, não, eu estou aqui, eu estou à sua disposição. A criança faz isso, gente. A criança faz isso. Nós não olhamos os nossos pequenos, mas é exatamente assim que eles fazem. Quando uma criança começa com um sintoma de alguma coisa, alguma ação, olhe para o teu sistema e perceba de onde está vindo. E mais forte ainda, se você percebe que é fora daquilo do normal, o que é prejudicial para ela, é importantíssimo você dizer, você não precisa sentir isso. Você não precisa ter isso. Você não precisa estar assim. Por quê? Porque você pode ter vida. O teu sistema já trabalhou o que tinha que trabalhar. Tá tudo bem. E aparentemente ela não vai entender, mas o espírito dela entende. A alma dela entende. E é só a alma que precisa entender. Veja que nós tentamos entender o tempo todo pela nossa mente. Todas as coisas, né? Nós esquecemos do sentir. Nós entendemos o tempo todo o mental. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso dirigir aquilo? Como é que eu posso falar? Como é que eu posso... Muitas coisas, né? E na verdade, no fundo, nós só precisamos entender com a alma, com o espírito. Eu tenho muito azia através de uma endoscopia, deu gastrite nervosa. Várias outras coisas no estômago. Claro, né, Poli? A gente se conhece. Com certeza. Eu já tive úlcera. Eu sei que é difícil, Mas é o quê? Sistema nervoso, claro, né? Eu fico ali, ó, remoendo muitas coisas. Eu quero resolver coisas que não são minhas. Eu quero entender coisas que eu não consigo.
Então, por isso que eu digo que é a alma que tem que entender. Deixa eu só ver aqui. Gordura no fígado. Gordura no fígado. Fígado é raiva, pela medicina chinesa. Se a gente olha para a raiva, né? Por que eu tenho tanta raiva de algumas coisas? Porque às vezes, aparentemente, a gente não tem. Não, mas é só mágoa. Será? Às vezes, uma emoção traz várias outras emoções. Um sentimento traz vários outros sentimentos. A gente precisa observar mais os nossos sentimentos e as nossas emoções. Perceber da onde está vindo, por que está vindo. Aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Eu passei muitos anos da minha vida, mas muitos anos adoecida. Hoje eu conheço, na verdade, muito o que é que eu tenho. Em dia você está com crise de fibromialgia? Ontem a gente falou sobre isso, né? Você perguntou. Então, olha, deixa eu contar para vocês uma coisa muito legal. Eu acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer. A gente precisa aprender a encarar o que estamos sentindo. Se eu conheço o meu corpo, se eu sei, tá, então eu tô me açoitando, me maltratando para me manter dentro dessa boa consciência da minha família, então para aí. Silencie. Sinta a dor. A dor quer te falar alguma coisa. A doença quer te falar alguma coisa. Não fuja dela, porque ela vai ficar atrás de você para a vida inteira. Eu vivenciei isso. E hoje, quando eu tenho qualquer sintoma, porque claro que eu tenho, gente, eu ainda tenho emoção, né? Eu ainda sou ser humano. Eu ainda tenho os meus órgãos vitais aqui todos funcionando. Então é lógico que meu corpo fala, às vezes, quando a minha mente, né, quer bloquear, ou quando o meu inconsciente quer bloquear. É lógico. Só que o que é a diferença de quando você entende tudo isso que eu tô falando e de quando você não entende? Quando você não entende, você continua, né? Tô no sistema, tô numa boa consciência. Boa consciência é o quê? Quando eu tenho a mesma consciência dos meus antepassados. Então eu tô numa boa consciência, aquela coisa da inocência. Eu faço porque eu tenho uma boa consciência. A má consciência é quando eu saio de todo esse sistema e começo a fazer coisas diferentes. Quando a gente inicia esse processo de autoconhecimento. Quando a gente assiste essas aulas da Eva, tá? Tem gente me mandando assim, que tipo, Eva, você é? Você tá mudando a minha forma de pensar. Eu digo, ainda bem, né? É tempo. Agora é tempo. É o nosso tempo, é a era, e eu já falei isso pra vocês, a era de sair do mimimi, do supérfluo, pra ir pra consciência. Eu preciso ter consciência disso. Essa é a era, gente. A gente tá saindo de todo esse marasmo que é mais ou menos, que é... Eu falei que é a minha era, porque eu adoro isso de... Toma consciência disso. Você toma consciência de uma doença, você olha para essa doença, pronto. Você não tem mais necessidade de carregar ela. Não tem mais necessidade. Simplesmente diz, pronto, chega. Ei, minha criança, presta atenção, chega, acabou. Entendeu? Eu preciso, na verdade, parar. Eu preciso, na verdade, sossegar. Eu quero ter a minha vida. Eu não quero viver na morte dos meus antepassados. Mas a decisão é tua, não é minha. É tua. Eu dou para vocês a chave para abrir a porta. Você abre e entra e descobre se você quiser. Né? A pessoa que diz para mim, mas eu continuo na mesma coisa. Eu vi todas as tuas coisas, mas parece que eu não saio. Não quer abrir a porta, não quer abrir a porta. Tá tudo bem. Talvez não seja o teu tempo para abrir essa porta. Agora, se você realmente quiser abrir essa porta, eu sei que do outro lado tem coisas muito diferentes do que você vive hoje. Quando participa do curso Transformação da Eva. É, né, Poli? Curso ontem, gente. Presta atenção. 2 horas, né? Intensas. Foram intensas, foram fortes, maravilhosas. E eu agradeço muito por poder estar nesse processo com você. Estar nesse processo.
Eu quero que vocês peguem essa chave, mas eu quero que você, na hora tua, você abra a porta. E quando você abrir a porta para entrar para esse outro lado, eu tô junto com você. Você acredita nisso? Eu tô. Porque eu também ainda abro várias vezes a porta e fecho. Então a gente tá junto nesse processo. E quando a gente vê esse novo processo, quando a gente percebe as doenças que eu tenho não são necessárias para eu estar nesse sistema, para eu me vincular a esse sistema, para eu ter esse pacto com esse sistema, aí eu relaxo. Gente, nossos mortos, eles querem paz, sabia? Eles querem paz. Eles querem só tranquilizarem. E nós estamos o tempo todo trazendo a morte deles de volta através das nossas doenças. Ai, ai. Bora lá? Que hoje é terça. Hoje tem bastante constelação online. Bastante, graças a Deus. Muita gente vindo. E eu tô muito feliz por isso. Amanhã eu tô aqui de novo e a gente vai continuar. Eu vou colocar uma caixinha de pergunta. Já tem uma lá. Mas eu vou colocar uma específica de você me perguntar sobre doenças, tá bom? E aí eu vou respondendo pelos stories também, porque aqui o nosso tempo é mais curto, e vou respondendo, aumentando, né? E fazendo uma resposta mais sucinta lá e mais detalhada aqui. Valeu? Quero que você, isso aqui vai ficar gravado, tá? Quero que você mande para as pessoas. Quero que você me ajude a plantar essa sementinha nas pessoas de, puxa, eu posso pegar essa chave. Olha que legal. Vocês são minhas ajudantes. São as pessoas que me auxiliam nesse processo. E eu fico muito feliz por isso, tá bom? Então, por favor, tô de mãos dadas com vocês, com certeza. Mas vocês que decidem se abrem. Eu tô do lado, só do lado, tá bom? Assim, faz um print da tela. Me posta lá no teu stories, me marca com esse print, diz, gente, vocês querem saber um pouquinho mais de doenças? Então vem assistir todos os dias, 7/7. Ou então assiste que tá gravado, tá bom? Faz isso por mim? Então beleza. Tem meditação? Não, meu amor. De manhã a gente não faz. A gente sempre faz as lives à noite, tá? Que daí a gente faz o exercício sistêmico. Essa semana, gente, não vai ter live à noite. Porque, assim, eu tô bem comprometida. Hoje eu tenho, na verdade, com o pessoal que fizeram as primeiras inscrições do curso Constelação para a Transformação. Hoje nós temos constelação online, ao vivo, com todo mundo. Só com as pessoas que fizeram as primeiras inscrições. Então vai ser bem forte. E eu tenho um curso que eu vou fazer essa semana também, de Bert Hellinger. Então, justamente por isso, eu não vou conseguir fazer a live à noite. Mas a semana que vem a gente volta com aquela live à noite. Lembra aquela live que eu fazia na quinta? Então, vai fazer na quarta-feira agora. Todas as quartas-feiras, a partir da semana que vem, live sobre constelação com exercício sistêmico. E algumas vezes vou fazer constelação online, ao vivo. Vou sortear e vou constelar. Vocês gostaram? Me deixem aí se vocês gostaram, tá bom? Um grande dia para vocês. Uma terça-feira linda e maravilhosa. E nunca esqueçam, eu amo você demais. Por isso, nós estamos juntas. Beijo gigante aí no teu coração.